Bom dia. Bom dia. Bom, como a Natália falou, o meu nome é Caio. O orientador desse trabalho é o professor Ronaldo, de História. Também de Filosofia, Sociologia, um monte de outras coisas. E eu vou estar falando especificamente da influência da música dentro da política. Vou deixar isso dessa, senão eu vou amassar tudo. Aqui está um pouquinho do sumário, né? Vocês preferem ir lendo ou quer que eu leia em voz alta? Tá. Obviamente eu vou começar com uma introdução, né? Logo após isso, eu vou tentar explicar de forma um pouco mais complicada e complexa, né? De como que essa influência pode ser analisada. Aí também eu vou usar um exemplo de uma música. E aí eu vou começar tanto os exemplos de onde isso acontece, que eu vou explicar, tanto outros exemplos de música que comprovam isso. E só uma pergunta. Afinal, o que será falado nessa apresentação? Por mais que eu já dei um pouquinho da explicação, que é falar da influência da música dentro da política, eu também vou tentar focar nos exemplos, de forma um pouco mais complicada, para vocês entenderem de forma ainda melhor como que essa influência acontece. Bom, para entender o contexto da música, é preciso entender duas coisas. Primeiro, como que ela afeta nossa mente e nosso corpo? Isso é respondido de forma bem simples. Muita coisa, muita. Estar ouvindo uma música consegue ativar várias áreas do cérebro ao mesmo tempo, como o lobo frontal, o lobo occipital e o lobo parietal, influenciando tanto em emoções, sentimentos, tristeza, alegria, quanto sensações, e o outro, sinestesia. Existem pessoas que conseguem sentir cheiros ou até mesmo gostos enquanto está ouvindo uma música, porque a música ela tem esse poder de influenciar várias partes da sua mente ao mesmo tempo, e acaba que essa conexão fica muito forte. E também pode afetar até mesmo a parte neurológica do corpo, e não só da cabeça. Sabe quando você escuta aquela música e sente vontade de dançar? Então, é justamente por causa desse estímulo que a música traz. E a segunda coisa para explicar essa influência da música dentro da política, também devemos entender qual que é o contexto em que o artista passa, em que o criador dessa música passa. Querendo ou não, o criador da música acaba trazendo uma parte de si para dentro da música, uma parte do contexto em que ele vive dentro da música e como ele interpreta esse contexto. Podemos usar o exemplo do Trem das 11, do Adoniran Barbosa, composta em 1964, e que inclusive Adoniran Barbosa, eu não sabia, mas ele é ator de cinema, cronista e humorista, além de cantor. E essa música, ela é bem famosa, até porque é muito boa, e fala sobre um eu lírico, muito provavelmente um homem, mas não deixa totalmente claro, que está se despedindo de uma mulher, como é dito na própria letra. E essa mesma letra desenvolve os motivos pelos quais ele está querendo se despedir dessa mulher, ou porque ele precisa se despedir dessa mulher. Dentro da letra da música é citado um suposto trem que passa às 11 horas em uma cidade do interior de São Paulo chamada Jaçanã. Mas a primeira coisa que eu perguntei foi: esse trem realmente existe? E primeiro de tudo, Jaçanã existe? E a resposta é que sim para os dois. Eu encontrei um panfleto
de linhas ferroviárias da época que mostra que existia um trem que passava na cidade de Jaçanã uma vez por dia. Ou seja, muito provavelmente, mesmo que o Adoniran Barbosa não tenha nascido em Jaçanã, ele sabia muito bem do que estava falando. Porque é muito mais provável do que só ser uma coincidência enorme, gigantesca. E, além disso, ele mostra um contexto muito, muito cotidiano, onde pode ser por conta de trabalho ou por estar morando em outra cidade que ele precisa pegar esse trem. Bom, tendo essa explicação e o exemplo do trem das 11, posso começar com a explicação que vai exemplificar ainda melhor do que eu estou falando. O Entartet Kunst e o Entartet Musik. O Entartet Kunst é uma exposição da Alemanha nazista, mais especificamente inaugurada em junho de 1937. E que, pela tradução do Entartet Kunst, que vem do alemão a arte degenerada, já dá para ter uma ideia sobre o que é. É, resumidamente, uma exposição composta por obras que foram perseguidas, atacadas ou até reprimidas pelo governo alemão da época durante 4 anos. Tiveram muitos artistas que entraram que tiveram obras que entraram nessa exposição, como Vassily Kandinsky, Van Gogh e Edvard Munch. São 3 exemplos conhecidos de artistas que entraram para essa exposição. E com a música não foi diferente. Tanto é que existiu o Entartet Musik, que é especificamente para música. E que os alvos são bem precisos. Atacar o jazz, que na época era um dos estilos com maior influência afro-americana dos Estados Unidos, e o que era discutido como a nova música, que é basicamente o que eles consideravam músicas de outras culturas que não eram do norte europeu e que era constantemente atacada e excluída pelos próprios, né? Temos o exemplo até mesmo desse cartaz, o Entartet Musik, que dá para mostrar bem o que eles querem dizer com isso. Querem dizer com essa música degenerada, sob a visão deles, óbvio. Um homem afrodescendente que toca saxofone, que inclusive é um dos instrumentos principais do jazz, e com uma estrela de Davi costurada no seu terno. Ou seja, eles usavam dessas propagandas envolvendo não só a música, mas a arte, para tentar excluir outras culturas estrangeiras, que não era vista como a pulga superior. Temos o exemplo da música Klavierstück, Opus 4, número 1, composta por Heinrich Schenker. Não tem uma data exata da composição, mas obviamente tem que estar entre os 2 anos que está ali, né? Não tem que ter composto algo depois de morto. E essa música, não só a música, mas o compositor em geral, mostrava esse lado extremamente racista, xenófobo do nazismo. Tanto é que o Heinrich Schenker era um francofóbico de carteirinha. Tanto é que existe uma frase dele que ele publicou em um jornal, que ele criticava um compositor francês chamado Rameau. Aqui, ó. E ele dizia que, basicamente, a música desse compositor francês
tinha uma genialidade e uma mediocridade. A genialidade alemã e a mediocridade francesa. Já dá para perceber o nível ético dele, né? O segundo exemplo foi a parada da mocidade e o Estado Novo. O Estado Novo todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Da Era Vargas e etc. O que muita gente talvez possa até saber, mas não comenta tanto, é que em mais ou menos julho de 1939, mas especificamente no estádio do Vasco, o governo tinha reunido diversos militares e até um coral inteiro, só formado por crianças das escolas primária e secundária, entoando hinos que enaltecem a visão de Getúlio Vargas e afloram aquele sentimento do nacionalismo esse que estava crescendo na época. E bom, não só esse acontecimento, esse desfile chamado A Parada da Mocidade, como também diversas outras formas de propaganda política por meio da música e da arte em geral, fizeram com que Getúlio Vargas pudesse estar na presidência por, sei lá, quase 20 anos, ou até mais. Bom, um outro exemplo, acho que não cabe a imagem, enfim. Um outro exemplo é o regime militar de 1964, ou a ditadura militar. Mesmo não sendo a primeira ditadura, foi a mais influente e que durou mais, 21 anos. Chegou até 1985. E bom, como toda ditadura, não só o enaltecimento da visão daqueles que, os políticos, o governo em geral, mas também a repressão de tudo aquilo que diz contra o que o Estado quer dizer. E, segundo as pesquisas, por exemplo, Átila Fauzi Dutra Borges, que eu pesquisei para o TCC, ele diz que mais ou menos em 69 até 75, 76 é o auge da repressão, onde eles levaram a sério aquela tática de usar os censores, as pessoas especializadas especificamente para analisar uma música e censurar tudo aquilo que diz contra o Estado. Mas, coincidentemente, nessa mesma época, estava se consolidando uma outra vanguarda, logo após a Tropicália, nesse caso. O seu nome é música popular brasileira, que muita gente conhece por conta do Chico Buarque, Caetano Veloso, Djavan até foi dessa época. E o foco deles era justamente falar mal do governo de forma que não fique tão óbvio para os censores não taxarem aquilo, tirarem aquilo do ar, mas ao mesmo tempo não tão sutil a ponto de ninguém entender. Um bom exemplo, Construção, escrito por Francisco Buarque de Holanda, conhecido mais como Chico Buarque. Essa obra foi composta em 1971 e ela expõe todo esse sufoco e tristeza que o povo passava nessa época. Considerações finais, eu posso dizer que sim, a música tem muita influência na política. Inclusive, eu mostrei o TCC para o meu professor de música, mais especificamente de saxofone, e a frase dele foi interessante. Ele disse, abre aspas, né? A música pode ser muita coisa: sons,
harmonia, silêncio, ironicamente, alegria, tristeza, diversas coisas, mas também pode ser cultura e política. E bom, só para agradecer, né? Terminando aqui, agradecer essa galerinha aqui, ó, essa galerinha aqui, ó, e cada um de vocês que estão vendo essa apresentação e ouvindo alguém falando por 15 minutos. Também agradecer o meu pai, que por mais que às vezes eu sinto que eu não valorizo as coisas que ele faz por mim o suficiente, até por literalmente me faltam palavras para agradecer, saiba que eu estou eternamente grato.